Você acha que o Netflix, o Uber e o Spotify mudaram muito o jeito que você consome as coisas? Agora pensa comigo, o Netflix veio para o Brasil em 2011 e o Uber e o Spotify somente em 2014. Isso te assusta um pouco? Não tem nem 10 anos. Agora pensa no seu negócio. Você continua fazendo as coisas como você fazia lá em 2010? Ou você já adaptou para as reais necessidades atuais dos seus clientes? Nessa videoaula sobre serviço, nós vamos fazer exatamente isso. Eu vou te mostrar como adaptar o seu negócio para as reais necessidades atuais dos seus clientes. Vem comigo! Eu gosto sempre de começar com essa frase porque eu acho que ela é super importante da gente lembrar. Todo negócio é feito por pessoas que geram valores para outras pessoas. Sempre lembre disso. Todo negócio é uma troca de valores entre pessoas. Então, só relembrando, o método CSV, cliente, serviço e venda. Cliente é para quem a gente cria o valor, serviço é o que fazemos para criar esse valor e venda é como comunicamos o valor criado. Eu não gosto muito dessa expressão do novo normal, mas eu acho que é a melhor que a gente tem para falar dessa situação nova que a gente está passando. É como eu falei na introdução do vídeo, se você ainda não mudou o jeito que você faz o seu serviço, desde 2010 até aqui, agora é a hora que você vai ter que mudar, porque a gente está se readaptando, a gente está se transformando agora, vai ser uma coisa meio que imposta para você. Então, nesse novo normal, ele vai trazer novos hábitos de consumo. No caso dos serviços, é uma maior abertura para conteúdos remotos. Como eu tinha falado lá no vídeo de clientes, as empresas elas pretendem trabalhar agora com home office, né? Muitas das empresas não vão voltar com todo o seu efetivo para os escritórios. E isso dá uma abertura para as pessoas estão experimentando e estão vendo que conteúdos remotos são bons, são fáceis e são possíveis de serem consumidos. E o que eu vejo de vantagem nisso para uma cidade como São Paulo, que tem trânsito, e aliás, várias cidades do Brasil já tem um trânsito caótico. A pessoa vai terminar de trabalhar, vamos dizer, umas 7 horas da noite, às 7h30 ela pode estar fazendo uma aula de inglês, uma aula de francês, uma palestra, alguma coisa que ela precise se modificar, enfim, aprender, um MBA. O conteúdo remoto ele te dá essa possibilidade de você acabou de trabalhar, já consegue fazer uma aula logo na sequência. Você não perde tempo naquele trânsito, no deslocamento. Aqui tem uma outra coisa que é a incerteza no formato da volta. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo ontem até. Eu sou um cara que gosta muito de ir na academia. Eu ia na academia de segunda a segunda e agora ontem eu cancelei meu plano de academia. E aí o gerente argumentou comigo, nossa, mas a gente já tá para voltar e todos os cuidados vão ser tomados, tal. Por que você não espera mais um pouco e volta? A questão é que a gente não tem segurança suficiente. Então, isso eu tô te falando por mim. Eu tenho um filho pequeno em casa, então para mim esse formato da volta, ele envolve muito a segurança. Eu não me imagino indo num restaurante, numa academia nos próximos meses. Então eu acho que ainda tem muita incerteza nesse formato da volta. Agora que a gente vai ver exatamente como as pessoas vão lidar com essa volta de fato. Todo mundo quer sair de casa, eu quero muito sair de casa. Mas será que eu vou me sentir tranquilo? Será que todo mundo vai se sentir tranquilo? E, como eu falei para vocês, nesse cenário todo de incertezas, de aberturas, de conteúdo remoto, o redesenho no serviço vai ser fundamental, vai ser imposto para você. Se você não redesenhou o seu serviço desde 2010 até agora, essa é a melhor hora que você tem para redesenhar o seu serviço. E relembrando um pouco da jornada do cliente, se você ainda não assistiu a videoaula sobre o cliente, eu vou deixar o link aqui em cima. Aqui eu vou só passar só para você relembrar dos conceitos. Na questão da jornada, a gente tem algumas etapas, são macroetapas, essas 5, que é o conhecimento, como aumentamos o conhecimento sobre o nosso produto, a avaliação, como ajudamos os clientes a saberem e avaliarem a nossa proposta de valor, a compra, como permitimos que o cliente compre nosso produto e serviço, a entrega, como entregamos a nossa proposta de valor aos clientes, e o pós-venda, como oferecemos um apoio de pós-venda para os nossos clientes. Então, na parte do conhecimento, é como que você faz para o cliente conhecer que você tem aquela solução. Na parte da avaliação, é como que você ajuda o cliente a comparar o seu produto e serviço com os concorrentes e para tomar a melhor decisão. A parte da compra é a parte da compra em si. Nessa hora eu me lembro muito daquele botãozinho que tem na Amazon, né? Que é o botão de compra em um clique, né?
É tão fácil comprar que às vezes você, num impulso, você comprou alguma coisa. E aí depois você nem cancela. Se for um livro, se for uma coisa barata, você nem cancela. Então assim, você está facilitando o momento da compra em si, o momento efetivo da compra. A parte da entrega é como que o cliente percebe esse valor todo entregue por você. E o pós-venda eu acho que é a parte que as pessoas mais pecam. Na minha experiência de consultoria, de treinamento, rara era às vezes que um serviço e um negócio tinha um pós-venda bom. Então eu acho que pós-venda era uma coisa que era ruim para todo mundo. Da parte do conhecimento até a parte da compra é a parte do comprador, aquilo que eu chamo de comprador, que é o cliente, ele assume o papel de comprador, ele tem umas necessidades relacionadas à compra, tarefas relacionadas à compra, e depois ele assume o papel de usuário. Então as tarefas dele são relacionadas ao serviço e ao produto em si. Ele não precisa mais negociar, ele não precisa mais procurar a melhor opção, ele precisa agora saber usar a melhor opção, ou seja, saber usar o serviço da melhor forma possível. Então, só relembrando a parte do cliente, o cliente tem tarefas, tem dores e tem ganhos que ele deseja. Então, o que são as tarefas? É o que ele tenta conseguir, são os problemas para solucionar, as necessidades para satisfazer. Os tipos são funcionais, sociais, pessoais e emocionais. No outro vídeo eu falo mais sobre isso, mas as funcionais são as tarefas básicas, vamos dizer. Se vai para um restaurante, uma das tarefas é matar a fome. Mas aí para outro segmento de cliente, uma tarefa pode ser fechar um negócio, que nem eu usei no exemplo lá do outro vídeo. Tarefas sociais são relacionadas a status, a poder, como a pessoa se sente. Então, às vezes ela vai comprar um relógio ou uma caneta ou alguma coisa do gênero, um item de luxo, para se sentir melhor, para ter mais status, para ter mais poder. Então, essas são tarefas sociais. E tarefas pessoais e emocionais são relacionadas à pessoa. Às vezes ela vai adquirir algum serviço para se sentir bem. Ela não tem uma tarefa muito funcional em relação a isso, mas ela quer simplesmente se sentir bem. Então, até pode ser, no caso, uma doação. No caso da observação, como eu já falei, é diferente para cada segmento. Então, tem o segmento da família, do homens e mulheres de negócio, e o segmento das pessoas, vamos dizer, que estão trabalhando em escritório. São 3 segmentos diferentes de pessoas que vão no meu restaurante. Então, para cada segmento, tem tarefas diferentes e necessidades diferentes. Ela pode mudar dependendo do contexto. Então, eu posso estar lá no escritório e querer descer rapidamente para ir no restaurante fazer uma refeição rápida, isso é uma tarefa. Se eu tiver um cliente, eu posso estar tentando fechar um negócio, então uma outra tarefa, tem outras tarefas relacionadas a isso. E se for no final de semana, naquele mesmo restaurante com a minha família, eu posso estar interessado em outros tipos de tarefa, como sair, como entreter meu filho, enfim. São outras tarefas relacionadas. É o mesmo cliente que transita em segmentos de clientes diferentes. E as tarefas definem os seus concorrentes. Então, se eu quero sair de casa e ter uma parte de entretenimento com meu filho, pode ser num restaurante, pode ser num cinema, pode ser num parquinho, pode ser em qualquer um desses lugares. E para aquele segmento de cliente, para aquelas tarefas específicas, os concorrentes daquele restaurante vão ser cinema, parquinho, vocês passaram a entender? Até uma praça, um parque, enfim. Não feche a sua cabeça só achando que os concorrentes são as pessoas que têm um negócio parecido com o seu. Muitas vezes, dependendo do seu segmento de cliente, existem muitos concorrentes muito importantes de serem considerados que você não está enxergando porque não vê essas tarefas relacionadas a cada segmento. Então, as dores são o que aborrece os seus clientes, ou seja, o que dificulta a execução da tarefa deles. Essas dores também podem ser funcionais, sociais e emocionais. Agora, elas podem ter características indesejadas, ter alguns obstáculos ou ter possíveis riscos. Então, no caso das funcionais, são que nem as tarefas, são as coisas do dia a dia. Eu quero usar um aplicativo, poxa, ele é ruim de acessar, fica fechando toda hora, isso é uma dor funcional. Uma dor social, como eu falei lá no outro exemplo, por exemplo, um médico de impotência tem uma dor social relacionada a isso, ninguém quer aparecer indo para um médico de impotência. Então, se você for um médico, como que você vai lidar com isso? Tem dores emocionais, a pessoa acaba se sentindo mal porque está fazendo tal coisa, então isso é mais relacionado à pessoa em si.
Tem características indesejadas, por exemplo, no processo, você está lá na academia, aí fizeram um treino para você, que é uma espécie de serviço dentro da academia, e naquele treino tem esteira, e você detesta fazer esteira. Então é uma característica indesejada. Você está levando em consideração as características que os seus clientes não gostam. Obstáculos são aquilo que impede seu cliente até de começar. Eu tenho um exemplo básico sobre isso. Eu estou tentando há uns 3 meses mudar a conta de luz da minha casa para o meu nome e não consigo. Teoricamente tem um site para isso que seria muito fácil, sendo que o site nem abre. Então é um obstáculo, não consigo nem começar a fazer o processo. E possíveis riscos, eu penso quando eu sou um usuário de Mac e de iPhone, e aí eu cheguei uma época que eu mudei para o Galaxy Note. Então, cara, para eu fazer essa mudança tem muitos possíveis riscos relacionados. Eu acabei pensando que, poxa, eu vou ter que mudar todo o meu esquema que eu já estou acostumado, todos aqueles aplicativos que eu já comprava, que eu uso no dia a dia. Então, se eu sou o dono de um negócio que vende celulares da Samsung e se eu estou interessado no segmento de clientes que são ex-usuários de produtos da Apple, como que eu estou lidando com isso? Então, fica esperto nesse tipo de coisa. Então as dores funcionais elas são fáceis de mapear, né? Essa todo mundo sabe, todo mundo está vendo que o aplicativo não funciona, que o site não abre até determinado momento, então essas dores são fáceis. Mas as outras dores não são tão fáceis de mapear em si. Essas você precisa ir perguntar para o cliente, fazer uma entrevista para ter essa noção exata. E uma coisa que eu sempre falo é que existem dores relacionadas ao seu serviço. Não feche seus olhos em relação às dores. Agora vamos falar dos ganhos. Os ganhos é o que o seu cliente espera obter quando ele compra a sua solução, quando ele compra o seu serviço, o seu produto. Então eles são necessários, esperados, desejados e inesperados. No exemplo que eu dei lá no outro vídeo, era eu comprando uma televisão. Então eu comprei uma televisão porque eu queria uma resolução melhor. Então o ganho necessário que eu quero naquela TV é que ela tenha uma resolução boa. Um ganho esperado é que, como é uma TV nova, eu quero que ela tenha uma maior eficiência de energia, então ela consuma menos energia. Um ganho desejado, eu vejo bastante Netflix, ela poderia ter um botãozinho para rápido acesso ao Netflix. No ganho inesperado, eu sempre penso que a marca da TV poderia fazer uma promoção, uma parceria com Netflix e me dar 1 ano de Netflix. Aquilo não estava nem na minha cabeça, aquilo não fazia parte do meu processo de compra, de decisão, mas é um baita ganho inesperado. Nesse caso, nesse exemplo, até eu uso ele para ilustrar que às vezes as pessoas fazem isso de uma forma errada. As empresas fazem esse tipo de parceria, elas anunciam esse tipo de parceria e quando a pessoa vai lá se cadastrar, ela vê que não, é só para novos usuários do Netflix. E isso não fica claro no momento da compra. Então muitas pessoas podem ter uma satisfação diminuída em relação ao seu serviço, em relação ao seu produto, com alguns ganhos inesperados. Então aquele negócio que poderia dar uma experiência ultra boa para o seu cliente, ele pode sair como um tiro no pé. Então toma cuidado com esse tipo de ganho. Ganhos, eles só são válidos quando são percebidos. Eu tenho uma frase que eu falo que valor gerado é valor percebido. Não adianta nada você melhorar o seu serviço na sua cabeça, né? Se baseando nas coisas que para você é importante. Se aquilo não for importante para o seu cliente, esse valor a mais, esse valor agregado, nada vai trazer de benefício. Tente agregar um valor relacionado às necessidades do seu cliente e não ao que está na sua cabeça. A parte do tornar concreto é assim, na hora de você fazer uma entrevista, na hora de você perguntar para o seu cliente o que é um ganho necessário, tenta fazer que seja o mais concreto possível. Então eu coloquei aqui exemplo, performance não é nada. Se você está falando com um atleta, se você está falando com uma pessoa que quer melhorar, quer comprar um tênis para melhorar a performance dela, o que é a performance? É ter menos dor? É conseguir mais resistência? É conseguir treinar por mais tempo? É diminuir o tempo da corrida? O que é? E aí de preferência você fala assim, quanto você quer aumentar a sua resistência? Enquanto você quer diminuir o tempo na corrida? Se você conseguir chegar, quanto mais fundo, quanto mais concreto você conseguir esse número, melhor. Por que pensar tudo como serviço?
O que isso te traz de vantagem? E para mim, a primeira vantagem é uma mudança sutil, mas poderosa. É quase uma coisa psicológica, vamos dizer assim. Se você pensa tudo como serviço, você acaba empatizando mais com o cliente e você acaba enxergando mais as tarefas que aquele cliente quer executar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu venho no computador. Então, se eu enxergo esse meu computador não como um produto e sim como um serviço, eu tendo a pensar assim, poxa, tá bom, o que esse computador ele pode trazer de valor para a vida do meu cliente? Ele pode realizar o trabalho dele de uma forma mais rápida. Se ele for um editor de vídeo, ele pode editar sem dar problema nos programas. Enfim, aí isso já faz eu pensar, poxa, será que ele é um editor de vídeo? Será que ele é uma pessoa que trabalha só em escritório? Será que ele está pegando esse computador, comprando esse computador para levar para casa dele? Quem será que vai usar? É a família inteira? É só ele? Enfim, eu começo a pensar mais nos segmentos e começo a pensar mais nas tarefas relacionadas a cada segmento de cliente. E não penso simplesmente que eu estou vendendo um computador. Porque vender computador todo mundo vende. É uma coisa commodity. Agora, vender o serviço relacionado ao computador, o valor agregado que aquele computador pode trazer para o seu cliente, isso pode ser o seu grande diferencial. Como eu falei, mais fácil de perceber e respeitar as diferenças entre esses segmentos, mais fácil de comparar com outras experiências, porque se você pensa tudo como serviço, você consegue, poxa, no Uber, por exemplo. Uma das coisas que eu mais gosto no Uber é a facilidade que eu tenho de toda hora ter um carro disponível para mim. Isso está relacionado à disponibilidade. Então, isso seria um chat que, para matar dúvida, isso seria um vendedor disponível para falar com o meu cliente na hora que ele precisasse. Como que eu transporto isso? Então, se você pensa tudo como serviço e não só como produto, você consegue pegar coisas de outras experiências e transportar para a sua experiência. E, por consequência, é mais fácil de você criar algo uau, né? Uma experiência uau. Nesse caso, você vai enxergar todas as tarefas relacionadas a cada parte da jornada do cliente e você vai trazer soluções para minimizar aquelas dores, para aumentar os ganhos em cada parte daquela jornada. Um exemplo que eu trago é da loja de bicicleta. Então, vamos dizer que eu tenho uma loja de bicicleta e que eu mapeei já os meus clientes, já fiz a entrevista que eu falo lá no outro vídeo e consegui mapear em 3 segmentos de mercado. São os atletas profissionais, pessoas que querem qualidade de vida e pessoas que querem perder peso. Aí eu vi que as tarefas relacionadas, aqui eu estou trazendo uma tarefa só por segmento para ficar mais fácil de explicar. Os atletas profissionais querem melhorar o tempo em treinos e provas, a pessoa da qualidade de vida quer se locomover de forma sustentável e as pessoas que buscam perda de peso querem perder peso sem sentir. Aqui o perder peso sem sentir é assim, eu não quero sentir que eu estou indo na academia, não, eu quero fazer uma coisa que eu nem sinta que eu estou perdendo peso. Foi esse o critério que eu usei. Aí eu quero criar uma experiência uau, eu vejo quais são as dores, vejo quais são os ganhos relacionados a isso e aqui eu já fui direto para a experiência. Então, no caso dos atletas, eu posso trazer um serviço paralelo de regulagem. Eu posso vender junto com a minha bicicleta 1 ano de acesso a um serviço que toda vez que ele tiver um treino importante ou uma prova importante, ele pode ir lá na minha loja e fazer uma regulagem da bicicleta dele. Isso vai ajudar ele a melhorar o tempo nos treinos e nas provas. No caso das pessoas que buscam qualidade de vida, que querem se locomover, usar a bicicleta como meio de transporte, eu posso ter um site ou um mapa ou algum aplicativo que a pessoa coloca o itinerário que ela vai fazer naquele dia e eu indico as melhores ruas para ela. As ruas que tem menos buraco, que são menos perigosas, que tem ciclovia. Então eu posso trazer esse tipo de serviço para a pessoa. E as pessoas que querem perder peso sem sentir, eu posso trazer grupos de pedalada. Então as pessoas podem fazer grupos de pedalada. Toda terça-feira à noite as pessoas saem, se reúnem para pedalar juntas. A ferramenta que a gente vai usar para enxergar essas necessidades do cliente e melhorar o nosso serviço vai ser o Canvas da proposta de valor. Tem várias outras ferramentas que a gente poderia usar, mas essa eu acho que é a mais fácil da gente ter acesso para uma videoaula rápida assim. Então, essa é a cara do Canvas da proposta de valor. Ele tem um lado que foca no cliente e tem outro lado que foca na sua proposta de valor, no seu serviço, naquilo que você traz de diferencial para cada segmento de cliente.
Então, só pensando sempre que quando eu falo cliente aqui, são segmentos de cliente. Então, você, no seu negócio, tem vários segmentos de cliente. Então, para cada segmento de cliente, você vai usar um canvas diferente ou você vai usar post-its de cores diferentes para cada segmento de cliente. Então, tente ser organizado nesse processo. Então, só para deixar claro, do lado do cliente a gente não tem controle. A gente tem que perguntar de fato para o cliente quais são as tarefas que ele quer realizar, quais são as dores que ele tem e quais são os ganhos que ele busca. Não tente imaginar. O que acontece muito é que os donos de negócio eles tentam imaginar o que o cliente, quais são as tarefas do cliente, quais são as dores que ele sente, quais são os ganhos que ele quer. No começo, se você não tem acesso a nenhum cliente, se você ainda não tem clientes, tudo bem você inferir algumas coisas e ir testando conforme o tempo for passando. Mas assim que você tiver os primeiros clientes, já tente falar com eles, já tente pedir um feedback, já tente entrevistá-los, tente entender. Se você acha que aquele segmento de cliente é um segmento que você quer atuar, procure pessoas que estejam ao seu redor e tenta entrevistar essas pessoas, tenta entender o que para elas seria importante. Quanto menos você tirar isso da sua cabeça, melhor. Do lado de cá, né, do lado de dentro do negócio, que é a parte da proposta de valor, é a parte que eu tenho total controle. Então, só para deixar bem claro, as tarefas estão relacionadas aos serviços, as dores relacionadas aos aliviadores de dor, que aqui às vezes são chamados de analgésicos também, e os ganhos aos criadores de ganho. Mas antes de começar, como eu falei, a gente já tem uma videoaula sobre cliente, então se você ainda não fez, você tem que ouvir as entrevistas que você fez com seus clientes, achar os padrões e dividir em segmentos de cliente, dar nomes para cada segmento de cliente. Isso vai facilitar bastante. Então, na hora que eu falo dos atletas profissionais, das pessoas que buscam qualidade de vida e das pessoas que querem perder peso sem sentir, eu já dei nomes. Então, quando eu tô lá na minha loja de bicicleta fictícia, eu posso chegar com os meus colaboradores e falar: esse daí é um atleta profissional. Esse cliente que chegou na loja hoje é um qualidade de vida. Então, a pessoa já muda a chave, já sabe como tratar aquele cliente, já sabe as tarefas que estão relacionadas àquele cliente. Tudo fica muito mais fácil. Então, o lado do cliente, como fazer? A gente posiciona os post-its, pega todos os post-its relacionados a tarefas, a ganhos, a dores e tenta dar preferência aos mais urgentes, ou seja, o seu cliente pode ter várias tarefas relacionadas ao seu serviço. Então você tenta colocar em mais urgentes e menos urgentes, porque se tiver várias tarefas, a chance é que você vai chegar e não vai mudar nada no seu serviço de fato. Vai ter tanta informação, vai ter tanta coisa que você vai parar o processo no meio do caminho. Então escolhe 2, 3 tarefas que são mais urgentes e tenta trabalhar com aquelas tarefas. A mesma coisa para as dores e para os ganhos. Escolhe 3, 4 dores, 2 dores que são as mais fortes e tenta focar naquelas. Depois, no próximo ciclo, resolveu essas dores, criou aliviadores de dor para todas essas dores, melhorou o seu serviço, aí você volta e faz de novo para as outras dores. Enfim, não encara isso como um processo que você tem que fazer tudo de uma vez, porque toda vez que você encara dessa forma, você acaba não fazendo. E essa frase é muito importante por causa disso. Antes de inovar, é preciso resolver os problemas. A gente quer sempre novidades, então a gente quer sempre fazer um curso novo, a gente quer sempre mexer, criar uma coisa muito inovadora no nosso serviço, mas a gente não quer mexer nas coisas que são funcionais, naquelas coisas que são mais básicas, né? Essas coisas são meio chatas de mexer, chatas de consertar. Antes de começar a inovar, tenta fazer o básico muito bem feito. Tenta pegar os reais diferenciais que você já tem e tenta entregar eles com valor, de uma forma muito mais clara para os seus clientes. Então, no lado da proposta de valor, vamos falar de serviço, de aliviador de dor e de gerador de ganho. Então, o que são os serviços? São produtos e serviços que você tem ou como que você está ajudando o seu cliente a executar as tarefas deles. Eu gosto muito dessa forma de encarar a coisa. Então, pensa no seu serviço como uma forma que você está ajudando o seu cliente a executar uma tarefa que ele precisa executar. Os tipos são tangíveis, intangíveis, digitais e financeiros. No meu dia a dia, eu classifico tangíveis
como aqueles serviços e produtos que o cliente percebe facilmente o valor. Intangíveis são aquelas coisas que eu faço, aquelas partes do meu serviço que o cliente até sabe que tem algum valor ali envolvido, mas que ele não enxerga tão fácil, está mais intangível. Antigamente as pessoas falavam que produtos eram tangíveis e serviços eram os intangíveis. Não, eu já enxergo de uma forma um pouco diferente. No caso dos intangíveis, por exemplo, é uma garantia, um pós-venda, alguma coisa que eu tenha que aquele cliente nem está pensando agora, nem está tangibilizando aquele valor naquele momento, mas que eu preciso fazer, sempre transformar essa parte do intangível em tangível. Produtos digitais, né? Básico agora, tudo está indo um pouco para o digital. E financeiro eu trouxe aqui porque aqui no Brasil é um tipo de produto e serviço muito forte. Então, se você pensar, por exemplo, nas Casas Bahia, todo mundo pensa em venda de produtos, né? Mas no caso, os serviços financeiros com certeza tem uma linha lá do lucro das Casas Bahia que vem bastante daquele carnê, daqueles serviços financeiros, do cartão das Casas Bahia. Então pensa como numa possibilidade de ter um serviço financeiro também. Às vezes no seu negócio pode ser uma boa. Itens de apoio eu chamei serviços dentro do serviço. Como que você pode ajudar o seu cliente nas tarefas dele de comprador? Você pode ter um blog, você pode ter um canal no YouTube, você pode ter alguma forma que você compara, por exemplo, lá nas Casas Bahia. Meu cliente vai comprar um iPhone ou um Galaxy. E aí eu tenho um canal no YouTube que eu boto o iPhone do lado do Galaxy e começo a comparar um com o outro. Aí eu posso falar para ele, olha, pessoas que buscam gravar vídeos preferem trabalhar com o iPhone, pessoas que trabalham com Microsoft Office, vamos dizer assim, preferem o Galaxy porque tem a canetinha. Enfim, dá informação para aquele seu cliente para ele tomar uma decisão melhor na hora da compra. A parte de co-criador de valor, tenta trazer esse cliente para perto de você, para criar valor junto com você, para criar o serviço. Tenta fazer esse cliente se sentir parte, pai do processo, pai do serviço, vamos dizer assim. E a parte do transferidor é uma parte que vai estar muito mais forte daqui para frente. No caso lá da minha loja fictícia de bicicleta, eu poderia pegar, vender uma bicicleta para os atletas. Depois de um ano, eles precisam trocar de bicicleta porque tem uma bicicleta mais leve que vai melhorar a performance deles. Então eu posso recomprar aquela bicicleta deles, dando como forma de pagamento para uma nova bicicleta. E aí eu passo ela pela minha restauração, assim, deixo ela nova e revendo para os outros segmentos de cliente. Então os outros segmentos de cliente vão ter acesso a um preço melhor de uma bicicleta que eles não poderiam ter acesso. E aquele meu atleta profissional, aquele segmento do atleta profissional, poderia trocar a bicicleta dele para obter uma performance melhor, um tempo melhor nas provas e treinos dele, com mais assiduidade, enfim, com mais vezes. Os aliviadores de dor é como os seus serviços aliviam as dores dos seus clientes. Como você ajuda a resolver essas dores mais agudas dos seus clientes. Os principais tipos são gerador de economia, bem-estar, facilidade de uso, eliminar certos riscos, eliminar consequências negativas e eliminar barreiras. Os aliviadores de dor, eles vão no contrário das dores, como que você vai facilitar a vida do seu cliente. As observações é que não precisa ter um aliviador para cada dor. Então isso é um erro também. Às vezes a gente coloca um post-it lá de um lado, a gente quer colocar sempre um post-it relacionado a ele desse lado. Não precisa ser assim. Você precisa pegar e aliviar dores que são mais fortes ou aliviar dores que estão mais latentes naquele momento. Mas uma coisa é que você precisa levar isso em consideração. Você precisa ter aliviadores de dores. E para você ter isso, você precisa identificar as dores que o seu cliente tem. A parte dos geradores de ganho é o que você vai fazer para suprir os ganhos que os seus clientes esperam. Então, os ganhos podem ser funcionais, sociais, emoções positivas, economia de custo e superar propostas de valor, no caso, proposta de valor da concorrência. Então, o que você vai fazer para gerar mais ganhos do que o seu concorrente está gerando para o seu cliente? E, de novo, para você saber quais são os ganhos importantes, você tem que ter falado com o seu cliente, tem que ter entrevistado o seu cliente para ver o que importa para ele, não é para você. De novo, não precisa contemplar toda a expectativa. Outra forma de visualizar tudo isso, nosso serviço
ou produto no caso, diferentemente de o serviço e produto da concorrência, ajuda o segmento de cliente X que desejam realizar tal tarefa ao reduzir tais dores e superar, aumentar, possibilitar certos ganhos. Então, trazendo isso para um exemplo do método CSV, o curso online do método CSV, diferentemente de outros cursos de gestão, ajuda donos de pequenas e médias empresas que desejam criar melhores experiências para seus clientes ao reduzir o investimento necessário e aumentar a chance de sucesso. Eu, quando trabalhava com consultoria, até o ano passado, eu via que essa dor era muito latente com os meus clientes. O custo em si da consultoria é muito alto para um pequeno e médio negócio. E uma coisa que eles queriam de ganho era aumentar essa chance de sucesso. Na consultoria, como o custo era muito alto, ficava difícil eu criar a solução e implementar aquela solução, porque isso demora muito tempo, muitos meses. Então isso acabava diminuindo um pouco a chance de sucesso, porque as pessoas que implementavam geralmente não eram as pessoas que criavam a solução. No método CSV não, a gente juntou tudo, então eu ensino os donos juntamente com a equipe deles, aprenderem a criar as próprias soluções para eles mesmos. Então as pessoas que criam as soluções, elas executam. Então tem um senso de paternidade, enfim, foi uma coisa que eu trouxe para aumentar os ganhos dos meus clientes e reduzir as dores que eles tinham em relação ao meu serviço anterior, que era um serviço de consultoria. Então, só relembrando, o lado dos clientes são as necessidades de cada segmento de cliente e o outro lado são as propostas de valor relacionadas ao meu serviço, ao meu negócio. Então, no caso do exemplo que eu acabei de dar para vocês, a tarefa que tenho com o método CSV é melhorar a experiência do cliente. Então, aqui ficou um pouco confuso, porque assim, o meu cliente ele quer melhorar a experiência do cliente dele. Então, na verdade, essa é uma tarefa que o meu cliente tem. As dores é a solução com alto custo. E o ganho seria uma segurança no investimento. Aqui na segurança do investimento, por exemplo, o criador de ganho que eu poderia dar era uma garantia. Então, se você acha que aquilo não muda, eu tentei até isso na consultoria, de ter um revenue share, vamos dizer assim, eu faço toda a mudança, implemento para você e aí você me dá uma porcentagem X do que da diferença de lucro que você tiver relacionada ao que eu melhorei no seu serviço. Então, por exemplo, o histórico que a pessoa tinha era faturar 10, aí depois que eu melhorei o serviço, ela passou a faturar 50, então dessa diferença, que é o 40, eu teria uma porcentagem. Mas isso acaba sendo complicado, porque a pessoa não tangibiliza, é difícil de você tangibilizar qual foi, o que mudou de fato. Será que foi pelo serviço que eu mudei? Será que foi a economia que melhorou? Então isso me trazia alguns problemas com alguns clientes. Então, no caso, o curso que eu criei é um curso online de gestão de serviço e o aliviador para isso é que é um custo mais acessível, porque como é um custo online, ele já vai estar gravado, ele já vai ter um custo inicial alto, mas esse custo vai se diluindo para mim, então eu posso cobrar menos por esse curso. E como criador de ganho, eu coloquei quem cria, executa no dia a dia, aquilo que eu falei na hora que eu estava falando da frase lá. Então as próprias pessoas vão criar as soluções, elas que estão vendo os problemas do dia a dia vão criar as soluções e vão implementar no dia a dia. E agora, no final de tudo isso, o que falta fazer, né? Então você tem que verificar um encaixe. Então a parte do cliente, ela está encaixando na sua proposta de valor, na parte do seu serviço, como que está esse encaixe? Então as tarefas, elas estão relacionadas a serviço? Então antigamente, quando eu estava na consultoria, não estava tão azeitado esse encaixe. Então, acho que no curso online agora o encaixe tende a ser melhor. As dores, eu estou conseguindo aliviar as dores que o meu cliente tem? E os ganhos, eu estou conseguindo criar ganhos para esse meu cliente? Então, busque tangibilizar os criadores e aliviadores. Busque criar rotinas. Rotinas eu uso como serviços dentro do serviço, vamos dizer assim. Então essa parte aqui, eu coloquei lá no post-it. Quem cria, executa no dia a dia. Tá, tudo bem.
Mas qual é a rotina relacionada a isso? Isso é o que vai estar escrito no post-it. Mas como que eu vou tangibilizar isso para o meu cliente? Eu vou criar workshops que o meu cliente pode fazer com as equipes dele. Eu vou dar mais de um acesso para esse cliente. Então você compra um acesso do curso, do método CSV, e vai ganhar 2 acessos, na verdade, um para você e um para a pessoa de sua confiança que vai te ajudar a implementar o método na sua empresa. Então, que tipo de coisa que eu posso fazer para tangibilizar, para transformar esse quem cria, executa no dia a dia numa coisa de fato que vai ser feita pelo meu cliente? Então, colocar essas rotinas na jornada, em que parte da jornada essa rotina vai estar, essas coisas que eu tangibilizei vão estar. Testar essas novas rotinas. Então, toda vez que você fizer uma mudança, que você melhorar o seu serviço, você testa isso para ver se o seu cliente realmente vê valor nisso. Porque muitas vezes a gente cria uma nova mudança, a gente cria uma coisa que melhora, que a gente acha que está melhorando a vida do nosso cliente, mas o nosso cliente não percebe daquela forma. Enfim, para ele não tem muito valor. Então, aí não vale a pena ser implementado em larga escala. Então, sempre teste o que você está criando, o que você está fazendo. Mas teste com um público que vai te trazer feedback, com um público que eu chamo de fãs. Então são aqueles clientes que você tem mais abertura, que vão te dar uma resposta mais rápida, que vão te falar realmente o que estão sentindo em relação àquele novo serviço, aquela nova proposta. Tem uma coisa que a gente fala, né, na criação de serviço: nunca teste com a sua mãe, com a sua avó, com a sua esposa, porque essas pessoas são fãs demais. Então teste com aqueles que são clientes de fato, que estão pagando pela solução e que são fãs, que são pessoas que são abertas, que já gostam do seu trabalho. Então, como sempre, né, colete feedbacks. Sempre que você puder, colete feedbacks dos seus clientes. Eu, antes de trabalhar com serviço, eu não costumava responder pesquisas e entrevistas. Hoje eu faço o que eu posso para responder todos os e-mails de pesquisa, de entrevista, de NPS, de tudo que eu puder falar para promover, para ajudar essa pessoa, esse dono de negócio a melhorar o negócio dele. Eu estou fazendo porque eu sei o quanto que isso é importante para as pessoas. Então, melhore as rotinas. Como eu falei antes, não tenta melhorar tudo de uma vez. Tenta pegar aquelas que são mais importantes, melhora e depois faz outro ciclo, melhora de novo. Não se perca no processo. Faça menos, mas vá mais longe. E aqui eu decidi terminar com essa frase porque eu acho ela super importante. Somente com liberdade de ação é possível criar uma experiência realmente extraordinária. Todas as experiências extraordinárias que eu já vi, que eu já li sobre, que eu criei, elas envolvem autonomia daqueles colaboradores. Porque quando o cliente tem um problema, quando acontece um pepino, vamos dizer assim, no dia a dia, às vezes o dono não está presente. Então, uma coisa que eu vi muito em pequenas e médias empresas é que o dono, ele centraliza muito as tomadas de decisão para ele. E as pessoas, tudo que vai fazer de diferente tem que passar pelo crivo do dono. Então, algumas pessoas elas precisam ter autonomia, algumas pessoas elas precisam ter uma liberdade de certas coisas que elas podem dar para o cliente ou que elas podem fazer, e elas têm que ter essa tranquilidade. É só assim que você vai criar uma experiência realmente uau, porque quando tiver um problema, quando tiver um pepino lá no dia a dia, a pessoa que está lidando com aquele pepino, ela precisa resolver e resolver com tranquilidade. Tem um case super famoso, né, que é de uma loja de departamento americana, que ela chegou ao cúmulo de embrulhar presentes de outras lojas. Então, assim, as pessoas elas tinham essa liberdade, elas sabiam que elas poderiam fazer aquilo, porque isso fazia parte da proposta de valor da marca, era ajudar o cliente ao máximo. Então é isso que eu tinha para falar nessa videoaula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, aperta para receber as notificações de novos vídeos e também dá aquela curtida, porque ajuda bastante em relação ao YouTube. Se você gostou do conteúdo, me dá seu feedback. Se você não gostou também, me dê seu feedback, coloca lá nos comentários. Dúvidas, possíveis dúvidas que vocês tiverem também, pode colocar lá nos comentários, que será um prazer responder. E compartilhe esse conteúdo com amigos que sejam empreendedores, empresários ou que simplesmente gostem desse tipo de assunto. Até o próximo vídeo.